Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu louvo a Deus pela sua vida e já de antemão peço a você que deixe o seu like, curta, compartilhe e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos dê a honra de ter a sua companhia conosco. Eu quero falar sobre o espírito chamado Mamon. Quem é Mamon? Em Mateus capítulo 6, versículo 24, o nosso Senhor Jesus Cristo o denunciou, o chamando de Senhor e dando a classificação na área em que ele atua. Quando em Gênesis os primeiros habitantes do Éden, Adão e Eva, foram expulsos por Deus, há uma sentença ali no capítulo 3 de Gênesis que dizia que a terra seria amaldiçoada. Cartos, abrolhos e com suor, com dores, iriam colher para a subsistência humana deles. A serpente que fora usada pelo inimigo no Éden, ela agora tem a legalidade no decorrer da história humana para fazer valer a maldição sobre aqueles que querem extrair o que há de melhor da terra. Estou falando de prosperidade, estou falando de riquezas. E a gente precisa diferenciar muito bem sobre isso, pessoal. Sobre quem é, o que é riqueza e o que é a maldição da terra. Quando Jesus vem ao mundo, ele quebra toda maldição e toda regência da maldição. Porém, para que haja uma quebra da maldição em qualquer esfera da nossa vida, primeiro, deve-se ter a consciência do mal. Segundo, pelo poder do nome de Jesus e por sua palavra, quebrantamento para que haja confissão. A confissão atrai o poder do sangue de Jesus e logo o ato da remissão dos nossos pecados, da nossa condenação eterna, é anulada na eternidade. O princípio da salvação está fundamentado no ato da nossa chamada profissão de fé. Por muito tempo desassociaram riquezas, vida financeira, prosperidade com vida espiritual. Por que é que Jesus denunciou em Mateus 6,24, Lucas capítulo 16, dos versículos 9 ao 13, por que é que Jesus fala sobre mamon? A palavra mamon vem do aramaico, que quer dizer, tem duas conotações de significado, riqueza ou dinheiro. Mas, lá nos povos antigos da Mesopotâmia, do berço da civilização humana, os sírios, melhor dizendo, eles adoravam Mamon porque o culto a esta entidade espiritual, transvestida de Deus da cultura, mas era um espírito, um principado, que foi designado pelo trono caído de Satanás, que tem essa patente no mundo espiritual, no segundo céu, para tornar o homem cativo e refém e criar um nível de ignorância atroz a ponto das pessoas se venderem, fazerem pactos e alianças com Mamon. Era feito assim com os sírios. Então eles entendiam que Mamon podia trazer paz, segurança, identidade, significância, poder, status, alegria, felicidade, contentamento, riquezas. Tudo isso existe, mas não tem um canal vindo do império das trevas. E nem um puxadinho do trono caído de Satanás a um principado por nome Mamon. Riquezas insondáveis, felicidade, paz, alegria, prosperidade, riquezas acumuladas, granjeadas, prosperidade, saúde emocional, saúde física. Todas essas dádivas ou presentes, elas provêm de Deus. Agora, onde entra a ignorância? Porque o inimigo, o império das trevas, sabem que todas as dádivas vêm de Deus. Mas por causa do ato da incredulidade, o Deus deste século ata a mente dos homens e torna-os cativos e presos ao que chamamos do ter. O Deus que nos dá as bênçãos não quer que sejamos refém do ter.
e muito menos do que fazemos. O Deus que nos dá as bênçãos, nos livra das garras de Mamon e nos torna ou nos faz ser. Ser o quê? Imagem e semelhança. Filhos de Deus, herdeiros de toda a glória conquistada por Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Porém, como quebrar o espírito chamado Mamon na minha e na sua vida? Existem antídotos espirituais, ou chaves ou armas, que são necessárias para nós nesse campo de atuação. Primeiro, Mamon atua no campo da convicção. Então ele torna os homens generosos para si. Eu estudei um pouco sobre tipos de éticas, e uma das éticas que o inimigo trabalha são éticas hedonistas, ou a ética hedonista. O que é o hedonismo? Aquele que se faz olhar o bem para si e somente próprio, para a pessoa em si. Quando a gente se liberta do espírito da regência de Mamon, nos tornamos generosos. Há uma frase que diz que quem pratica generosidade reproduz a voz de Deus entre os homens. Quem pratica generosidade produz a voz de Deus entre os homens. A generosidade é uma libertação do espírito de Mamon. O dízimo, o espírito de Mamon diz assim: você vai dar dinheiro para pastor, para a igreja. Pastores são todos espertos, porque fazendo assim é um ponto de empecilho com o teu futuro. Para que serve o dízimo? O dízimo serve para ajudar a casa de Deus. Não necessariamente, embora faça sentido. Mas o dízimo tem a ver com a chamada autoridade que você tem de fazer prova com Deus. Quem entrega o dízimo, vê as janelas dos céus, as bênçãos serem abertas. Quem retém o dízimo, está no controle de Mamon, vê as portas do solo amaldiçoado se abrirem para os devoradores entrarem. Lembre-se que a terra foi amaldiçoada. Mas Jesus veio, mas você precisa crer e confessar. Uma outra chave, uma outra arma espiritual é o poder da oferta, quando você entende que Jesus não fala e não quer o seu dinheiro, mas ele sabe que o seu dinheiro pode amarrar você, prender você e tornar você amante do dinheiro, para que a partir daí, vínculos de raízes como uma árvore que vai crescendo, são ramificados na história da sua vida e você pode colher males provenientes do amor ao dinheiro. Depois você lê a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Nunca foi pecado ter dinheiro. Nunca foi pecado desejar prosperar, almejar. Pecado contra Deus, que te torna refém às raízes dos males da vida, é quando você se apega. O que é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Simplificando, é quando você deixa de ser e vive em função do ter. E caso você não tenha, você é infeliz. Você quer morrer. Você não está bem. Então, na ausência do que você não tem, você é refém daquilo que pode governar a sua vida. É nisto que a palavra de Deus se refere. Ela diz: eis que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que ter dinheiro é raiz. A Bíblia não diz que ser próspero. De um lado tem o império das trevas que trabalha para que você, ainda que tenha dinheiro, sirva a Mamon, negligenciando os princípios de onde originalizam as bênçãos. De onde as bênçãos são oriundas, de onde elas nascem. Quais são as fontes das bênçãos? O reino de Deus. Logo, se o reino de Deus providenciam para mim, para a sua vida, a bênção, logo a generosidade me faz retornar para o reino de Deus com graça ou ações de graças
o meu dízimo é minha oferta ao Senhor. Esse é o princípio. Fazendo assim, nossa vida prosperará. Fazendo assim, seremos legítimos da terra, aonde a sentença de maldição não dominará nossa vida, nossos filhos, nossas gerações. Que este vídeo possa abençoar você, e se você gostou dessas informações, aqui embaixo estão as minhas redes sociais e também aqui na descrição do vídeo tem um link onde você vai poder acessar todas as nossas redes sociais, em especial o meu canal de mentoria na área de batalha espiritual e intercessão no Telegram, onde também diariamente você recebe conteúdos para crescimento da sua vida espiritual, familiar, e fazendo assim eu conto com a sua ajuda. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, que Deus te abençoe, shalom, até o próximo vídeo.